Olá, amigos e amigas. Mais uma vez é uma satisfação podermos estar dividindo esse espaço com você. Sempre para a gente aprender alguma coisa juntos, não é mesmo? Ninguém é o dono da verdade, ninguém é tão sábio que não tenha que aprender, ninguém é tão burro que não tenha que ensinar. Não me julgo dos mais burros para poder ensinar alguma coisa, nem me julgo tão sábio que não tenha que aprender nada. Antes de mais nada, quero pedir para você fazer a gentileza, se você não deixou o seu like ainda, não esqueça, deixe o seu like. Também você precisa ativar o sininho das notificações e inscrever-se se ainda não for inscrito. Faça isso, dê aquele apoio para o nosso trabalho. Afinal de contas, atravessamos madrugadas aqui, pesquisando, estudando algumas coisas para poder acrescentar nesse trabalho de conscientização, onde no nosso canal a verdade está implícita. Não somos os donos da verdade. A verdade, como já dissemos aqui, todos sabem, pertence a Deus. Mas nós, evidentemente, vamos fazendo o nosso trabalho e a nossa parte, falando única e especificamente a verdade. Eu acabei confundindo um nome, agora não consigo lembrar aqui. Lembrei, gente. Lembrei. Eu falei aqui que o livro O Admirável Mundo Novo era do Arthur Clarke. Perdoe-me. Esse livro que se transformou num filme é do Aldous Huxley. Tá certo? Então, perdoe-me pela inversão dos nomes, mas O Fim da Infância, esse sim é do Arthur Clarke, tá ok? E outros, mas eu deixar bem claro porque tratei desses especificamente, desses dois, então estou me retratando, mas o Admirável Mundo Novo é do Aldous Huxley. Nós encerramos nosso último vídeo falando, se você pensasse que a ONU, se você pensa, se você acredita, crê que a ONU existe na face da Terra, foi criada para unir as nações, você errou e muito. Mas eu vou dar sequência ao assunto logo em seguida, tá ok? Antes, porém, eu quero lembrar que o livro, e se hoje for o último dia, que em breve estará à sua disposição em forma de e-book, tem o apoio da Relojoaria Ótica Real, telefone 3663-1203, a melhor e mais recomendada ótica de Osório, na Marechal Floriano Peixoto 845, bem no centro de Osório. E também duas lojas, uma na Galeria Real e outra um pouco mais à frente, próximo à antiga rodoviária. Aliás, as duas ficam próximo à antiga rodoviária, tá certo? Mas também conosco Bazar Bela Isa, capinhas e acessórios para celulares e muitas sugestões para presentes e revenda do Trilegal na Rua Costa Gama 694 em Osório, do meu amigo Edson. Também a DMM Placas Osório fica aqui na Getúlio Vargas 1566, a sua melhor escolha para placas de veículos. Eu falei DMM Placas em Osório, na Getúlio Vargas 1566. Telefone é o 3663-6730. Farmácia Tio Tony, tudo em medicamentos e perfumarias com teleentrega grátis. Telefone é o 3601-2137. Fica ali na Cônigo Pedro Jacobs, perto do CIEP, tá legal? André Car Autopeças e Mecânica, nacionais importados e antigos. Telefone 3601-1119. Fica na Getúlio Vargas 1512, no centro de Osório. André Car Autopeças e Mecânica. Se o assunto é entupimento de fossas ou coisas do gênero, chame a Guguê. Entupiu, chame a Guguê. 24 horas atendendo a todo o litoral norte do estado gaúcho. Ligue 99133-6268. Fale com o Guguê. Localiza Hertz, se você está precisando de um veículo para passeio, para negócios, para trabalho, enfim, lazer com a família, Localiza Hertz. Fica ali na Avenida Jorge Dariva, 856. Localiza Hertz. Também você pode fazer as suas reservas durante as 24 horas do dia, pelo 0800 979 2000.
Eu falei Localiza Hertz. A melhor carta de vinhos da região do litoral norte, frios, enfim, queijos e tudo mais, embutidos, mercearias, sabores coloniais, na 15 de novembro, esquina com a Costa Gama, em Osório. Se o assunto é móveis sob medida, fale com o Zair Bandeira, Alfa Móveis. Alfa Móveis é empresa com grande experiência e também especializada em móveis sob medida, na BR-101, 1865, no centro de Osório. Telefone para contatos é o 999 50 7900. E, é claro, me dando aquele apoio para fazer realmente vir à luz da clareza o nosso e-book, a BG Impressão, do meu amigo Beto, 981 54 41 37. Fica na João Sarmento, 780, Sala 2, no centro de Osório. Telefone é o 3601 1760. E a BG Impressão trabalha também, além de cartões de visita, com banners, com painéis, com luminosos, ou para lojas, e enfim, uma série de outros detalhes, tá certo? Dê uma ligadinha e fale com o Beto no 3601 1760 ou 981 54 41 37, BG Impressão. Vamos ao tema, então, que eu havia aqui anunciado já desde a última semana. Aliás, de última semana não, de alguns dias atrás, não é mesmo? No último final de semana. Mas preste bem atenção. A questão é que as Nações Unidas, na verdade, ela não está aí e existe para a União das Nações. Pelo contrário, ela exerce um poder paralelo com as grandes lideranças mundiais, no que se refere também à união de todos os povos para um único governo, uma única moeda, um único exército, uma única religião, essas coisas do gênero que são macabras e o pior de tudo, com tendências esquerdistas, a maldição do comunismo solta na face da terra. Mas olhem só que nós vimos falando sobre o grande evento que está para acontecer, sem falar, não é mesmo, no grande blackout que vai também ocorrer, onde todos os bancos por alguns dias estarão sem funcionar, você não vai poder mexer em nada, haverá um blackout total para que obrigue-se as pessoas a ingressar. Quer dizer, o exercício aquele da reprogramação linguística nova, reprogramação linguística, a neurolinguística que nós estamos falando aqui, que vem essa imposição toda através do pavor, do medo. E quem é que aquado não vai fazer o que o sistema quer? Por isso essa imposição, essa lavagem cerebral draconiana diária e constantemente na vida de todos os povos na face da terra. Não pense que isso é um privilégio, entre aspas, dos brasileiros. Mas aqui, graças a Deus, ainda podemos exercer o nosso cristianismo, de certa forma, até vamos falar liberadamente. Você imagine que o próprio presidente da China, o presidente do PCC, do Partido Comunista Chinês, por conseguinte, presidente da nação, agora criou uma maravilha para o seu povo. E estão organizando, eu quero falar mais detalhadamente sobre isso, estão organizando que o PCC, que os membros do governo façam parte das diretorias das igrejas de todas as religiões, principalmente as cristãs. Agora, aí todos têm que seguir a cartilha, imagine só, do chefe do PCC. Ora, isso parece até, se não fosse trágico, seria cômica, não é mesmo? Coisa muito séria.
Porque você já não pode dizer que se fosse cômico seria trágico. Esse, na verdade, é trágico. Mas vamos falar então agora, preste atenção sobre toda essa projeção holográfica que nós vimos aqui já há algum tempo falando e que realmente está acontecendo. A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, está cogitando para esse grande finale que eu havia deixado já no último vídeo, quando os deuses que estarão lá, as imagens holográficas tridimensionais postas no céu, fazendo todos crerem ser verdade, ser real, unirem-se no único Deus Maitreya, não é mesmo? Que coisa bem infame, não é verdade? Ou o Cristo cósmico, como eles chamam, né? O Buda, e por aí vai, é o Cristo cósmico e o Buda planetário. Esse é o apelido que esses filhos do Satanás estão dando a isso. Então, essa união de todos os deuses está sendo preparada e a ONU, olha só, a ONU cogita para esse grande finale oficializar um hino que servirá, obviamente, de mantra no momento em que estiver sendo implantada definitivamente a nova religião. Aliás, será e deverá ser, pelo menos se caminha para ser a única no mundo. Então, perdoe-me, na programação festiva essa, da posse do anticristo, será usada Song of Joy. Song of Joy. Música da alegria. Olhem só, é um clássico do Beethoven, associado a esse show pirolográfico, como eu apelidei, que tomará os céus por completo. Pensem bem como são diabólicos. Música da alegria. Song of Joy, de Beethoven. Um dos clássicos da música clássica, não é mesmo? Parece até uma redundância clássica da música clássica, mas é exatamente isso. E espera só um pouquinho. É bom lembrar também que tudo isso faz parte do projeto Bluebeam. Mas não é só, minha gente, mas não é só. Tem coisa ainda muito mais macabra por aí. Estudos apontam que os mentores do Bluebeam trabalharam em pesquisas profundas, investigando a possibilidade, prestem atenção, além de tudo que você já ouviu, de combinar com as projeções holográficas a utilização da radiação eletromagnética, além de hipnose coletiva, claro, alimentando os satélites que já estão realizando, como tenho aqui chamado a atenção, seus testes, e não é de hoje, e com muita frequência, através da memória de computadores que armazenaram esses dados pessoais de praticamente toda a humanidade, inclusive todos os idiomas falados na face da Terra, conforme nós já nos referimos anteriormente. Por exemplo, em 1974, o pesquisador G.F. Chapitz disse que de uma das propostas, ele disse de uma das propostas de pesquisa, e falou o seguinte, que no presente inquérito, são palavras dele, não são minhas essas palavras. No presente inquérito, será mostrado que as palavras faladas do hipnotizador também podem ser convertidas por energia eletromagnética direta e para a parte subconsciente do cérebro humano, sem o emprego de qualquer dispositivo mecânico para receber ou transcodificar a mensagem, e sem que a pessoa exposta a essa influência tenha qualquer chance de controlar a entrada de informações conscientemente. Significa dizer, imagine isso, significa dizer que o pensamento que rege o comportamento humano não mais reagirá conforme a vontade de cada um. Ao contrário disto,
estará sendo retirado do controle individual, levando literalmente o elemento ao mundo do faz de conta, que muitas e muitas vezes, durante nossos trabalhos, nós fazemos questão de referir. E o assombroso de tudo isso, aliás, assombroso demais tudo isso, é assim que nós podemos definir: assombroso demais, algo cruelmente imperceptível por nós, seres humanos comuns. Já imaginaram? E cada um agirá dentro de conceitos e normas rígidas, de um controle absoluto de toda a humanidade, e isso seguindo as regras estabelecidas pelo sistema vigente, sem que haja qualquer tipo de questionamento por parte da massa incauta. Ou seja, de nós, seres humanos, que aqui estamos completa e totalmente desamparados, a não ser o povo cristão. Este estará em salvaguarda nos braços do Senhor Jesus. Por isso, nós insistimos em falar nessas coisas, mas mostrando, apontando, não importa no que você crê, pela misericórdia de Deus, abra a tua mente, abra os olhos da tua alma para essa verdade, e os teus ouvidos principalmente, a tua mente, deixe de que essas pessoas continuem contaminando a sua mente através dessa celebração demoníaca da nova reprogramação neurolinguística que surge por aí. Através de tudo isso que a mídia suja, podre, dessas TVs abertas imundas do mundo afora, guardadas sempre as poucas e raras exceções à parte, vem implantando e trabalhando a mente das pessoas, fazendo com que acreditem na mentira e fazendo com que a verdade passe a ser mentira, ou caia no descrédito, como queiram. Mas tem um detalhe, porém aqueles que se mostrarem, gente, irredutíveis, olha bem, nós cristãos, os incontaminados, por assim dizer, serão presos ou sumariamente eliminados. Mas vejam só, não há motivo para pânico se você é um verdadeiro cristão, se você é conhecedor da palavra de Deus, não há por que você se apavorar. Por exemplo, aquele que estiver nos braços do Senhor Jesus, o máximo que eles farão, Deus não é o mesmo de Moisés, Abraão, o mesmo que criou todas as coisas, do jardim do Éden, de Adão e Eva, não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus, é o único, aliás, e verdadeiro Deus. Se ele supriu o seu povo por 40 anos no deserto, não deixando faltar nada, e nós já fizemos referência sobre isso, você acha que vai nos desamparar? Lembra da fornalha, quando Abdinego, enfim, e seus dois amigos foram jogados dentro da fornalha? E lá não estavam, foram jogados 3 na frente do rei Nabucodonosor, e o que aconteceu? Havia um anjo, o Senhor. Alguns dizem que o próprio Senhor caminhava junto com eles. E os soldados que jogaram os 3 lá dentro torraram, segundo dados de informações que temos, dados bíblicos até, caíram torrados na frente da fornalha, tamanho era o calor. E os 3 andaram durante, sei lá que período, caminhando dentro da fornalha para espanto de todos, porque ali estava um anjo do Senhor, estava o Espírito Santo de Deus, estava Jesus Cristo presente. E esse é o mesmo Deus. Esse é o mesmo Deus que fartou seu povo no deserto durante 40 anos, não deixando faltar alimento, água, roupa, enfim, tudo que você pode imaginar. Até que a descendência que virou as costas para Deus fosse eliminada e surgisse, então, a partir dali, uma nova consciência no seu povo. Ah, mas um Deus não tem nada de Deus cruel. Todos têm um livre-arbítrio e a escolha é sua. E nós aqui falávamos sobre uma questão bastante importante alguns dias atrás e nos referimos a um dado que parece-me que em Eclesiastes 7,14, que é uma menção, mas ela não fica clara. Deus falava ao meu coração que
quando chegou a nossa hora, não tem como você evitar. Deus é que sabe, Deus nos conhece desde antes de estarmos no ventre materno. Portanto, Ele é que sabe a nossa hora de ir e de vir. E não adianta se você, tá mal porque o médico fez isso, porque o médico errou, porque deveria ser assim, deveria ser assado, se tivesse isso, tivesse aquilo, poderia ter sido salvo. Não, quando é a hora, quando é o chamado de Deus, não tem. Só existe um momento onde não há presença de Deus na morte, no suicídio. O suicida, ele vai direto para o inferno. Sabe por quê? Porque ele rompe o templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. Está na palavra de Deus isso, não sou eu que digo. Está na Bíblia, leia. E ele rompendo o templo do Espírito Santo de Deus, como o Espírito Santo irá agir para poder livrá-lo da morte eterna? O homem está sujeito a morrer 2 vezes. A morte natural da carne e a morte da alma. E essa morte da alma não tem volta. Essa é terrível. Então veja só, o único momento em que Deus não está presente e não é permissão de Deus é no suicida, porque Deus nos deu o livre-arbítrio de nós escolhermos o caminho da direita ou o caminho da esquerda, o caminho do céu ou o caminho do inferno. E aí é uma questão de cada um escolher, não é mesmo? Mas preste bem atenção nisso e não esqueça. O único momento onde Deus não está presente, não é a permissão de Deus, é o suicida. É na hora do camarada que se suicidou, lamentavelmente não tem mais volta. Não tem mais volta. Pois é. E você sabe que os incontaminados poderão estar sendo eliminados. O rebanho não poderá ser alertado, gente, conforme eu estou fazendo aqui. O rebanho não pode ser alertado sobre o que de fato estiver acontecendo, sob o risco de colocar por água abaixo todo o projeto insano planejado e comandado pelo anticristo. E vejam que todas as fontes de comunicação, todos os meios de comunicação tendenciosos, com raríssimas exceções, não apontam esse caminho que nós estamos mostrando aqui. Nós estamos contribuindo com a obra de Deus nesse momento. Outro dado impressionante, o que a grande mídia não faz, diga-se de passagem. Outro dado impressionante diz respeito à utilização dos satélites e dos supercomputadores que estarão na acepção da palavra, controlando individualmente a cada pessoa. Ou você tem dúvidas? Você acha que esse 5G é o quê? Caso você tenha alguma dúvida, preste atenção nessa informação, tá bom? Já falei também algumas vezes sobre isso. O Google desenvolveu um computador quântico capaz de realizar tarefas que o mais moderno e potente computador da IBM levaria 10 mil anos para processar, e isso em poucos minutos, cerca de 3 minutos. Tá bom? Tá bom para você? Então, você tem alguma dúvida que você é controlado? Eu não vejo razão nenhuma para você duvidar, mas em todo caso é um direito que você tem. Outro detalhe, isso não é para colocar ninguém em pânico que nós estamos falando, é para alertar as pessoas, para que abram os seus olhos e que busquem de uma vez por todas o caminho de Deus, aqueles que ainda não estão no caminho de Deus. E os que estiverem no caminho de Deus, que se mantenham firmes nessa caminhada. Porque o que o homem poderá fazer além de tocar no nosso corpo? Nada mais. Fazer passar por dor, mas Deus nos dará força e poder para não sentirmos dor. Não é mesmo? Se tivermos que ser levados a algum tipo de sevícia, de tortura, qualquer coisa do gênero, o Senhor nos guardará. E nos guardou até aqui e há de nos guardar por toda a eternidade. É nisso que nós temos que crer e confiar e saber como pedir também a Deus. Não é verdade? Então, amados irmãos e amadas irmãs, queridos amigos, preste bem atenção nesses detalhes todos. O próprio Google agora está criando, eu quero falar
daqui mais alguns dias, mais detalhadamente, vou me inteirar melhor do assunto, sobre o projeto Calica, ou Cálico, como queira. Não sei como é a pronúncia exata, mas vou me inteirar também disso. Mas esse projeto visa, sabe o quê? A vida eterna para o homem aqui na face da terra. Parece até brincadeira, mas tem cada coisa que a gente tem que rir para não chorar. Então, se essas coisas que nós acabamos de colocar nesses 4 dias, desse processo que nós estamos falando sobre a eugenia, enfim, versus, não é mesmo, todo esse processo que eu aqui tenho colocado sobre esses temas nos últimos 4 vídeos, eu volto a mostrar minha carinha no próximo, se Deus assim nos permitir, tá bom? Mas, de qualquer forma, nós precisamos estar atentos e não nos deixarmos levar por qualquer baboseira e nem nos impressionarmos por tanta coisa. Eles estão preparando, não tem como você fugir. Vai chegar um ponto que eles vão enlouquecer as pessoas de uma forma tal que muitos vão acabar cedendo, entregando-se à picadinha. Esse é um dos propósitos. E outros tantos, não é mesmo? Vem com essa história, esse filho bizarro do presidente Bolsonaro, querer trazer reconhecimento facial para o Brasil. Ele nem sabe. Eu gostaria que o senhor, deputado, lesse um pouco mais, se inteirasse das coisas. Que o fato de um cidadão estar lá no Supremo Tribunal Federal, ser o presidente da República, ser um senador, ser um ministro da República, ser um general, isso não lhe dá sabedoria, nem a mim, nem a ninguém. Quer dizer, cada um no seu canto. Não sei lá o que eles leem, sei lá o que eles se preocupam em pesquisar. Então não venham com essa conversa mole de trazer 5G para cá, para o Brasil, que acredito vai acabar, infelizmente, vindo essa maldição para cá também. E aí depois será tarde demais para reparar o erro. Reconhecimento facial. Você sabe o que tem por trás disso? Não sabe, não é mesmo? Talvez seja para reconhecer bandido, aí pode ficar fácil para a polícia. Conversa do diabo. O que tem por trás de tudo isso é que todo o sistema se caminha para ser comunista, para ser esquerdista. Essa esquerdalha infame do Satanás quer tomar literalmente conta de tudo e quer mandar em tudo, quer ditar as regras do jogo de tudo, mas está se lixando para o povo. Como isso vai viver ou deixa de viver? Acha que faz alguma coisa por alguém? Vá um pobre chinês, para citar um exemplo, dizer que não gosta do xixi-pinga para ver o que acontece com ele. E assim por diante, minha gente. Esse é o sistema macabro do comunismo. Então vem essa história de... se você está sendo filmado, porque serão colocados filmadores até dentro do seu banheiro, para você ter uma ideia, tá? E não é brincadeira o que eu estou dizendo. Espero que Jesus volte antes para levar o seu povo, porque vai ser muito triste. Muitos acabarão cedendo, se não fossem abreviados aqueles dias, como está escrito na palavra, não sei, muitos acabariam se perdendo, não seriam salvos. Mas imagine só, se você está sendo filmado e aparece uma porcaria de uma propaganda pró-Partido Comunista e você torce o nariz, pronto. Na mesma hora a polícia te junta, meu filho. Esse é um dos propósitos. Ir eliminando aqueles que se insurgirem ou que não estiverem de acordo com o que o sistema quer. Por hoje, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, desejo a todos um dia maravilhoso que se segue, dias maravilhosos aqui para frente, e que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá.